Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é Clara Levi Ante, mais conhecida como Clara Ante. Aliás, a famosa Clara Ante. É um prazer tê-la conosco. Ô Cury, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É bom saber que você me convidou aqui até para falar do livro que eu escrevi, que é 4 décadas com Lula, mas está perto disso que a gente se conhece, né, também, certo? É verdade, né? É verdade. É daqueles velhos tempos, né? Sem dúvida. E estamos indo para quase 5 décadas. Quase 5 décadas. Que bom. E isso é bom, né? Porque eu acho que as trajetórias de tantas pessoas que ainda estão aqui, estão batalhando, é muito importante para o país. E que vão continuar, se Deus quiser, por muito tempo. Com certeza. Você escreveu um livro de 4 décadas. Nos conte um pouquinho o momento em que escreveu, como é que isso foi e por que escreveu esse livro. Ok. Eu preciso contar, né, claro. Que eu estou nessa oportunidade aqui. Eu não sou escritora, embora me disseram que quem escreveu um livro, um único livro, é escritora. Eu digo, eu não tenho trajetória de escritora. Sim. Sempre escrevi muito na minha vida, muitos panfletos, muitos programas de governo. Isso é verdade. Muitos programas eleitorais. Eu escrevi muito dentro da minha trajetória política e também dentro do trabalho que eu fui professora há muitos anos, né? Professora de planejamento urbano, sou formada em arquitetura. Então, embora eu tenha escrito algo aqui, acolá, um livro foi a primeira experiência. Aí você me pergunta, por que eu escrevi esse livro? Isso. Então, qual foi a motivação? A motivação foi a seguinte: eu penso que, infelizmente, nós vivemos num país alguma depreciação da democracia e da política. Sim. Eu entendo que a política, eu até dediquei meu livro para em 3 tópicos. O primeiro, para minha querida irmã Anitta, que é o xodó da minha vida. Que bom. Que é bem mais nova do que eu, e a minha irmã mais velha já é falecida, a Sara. A segunda dedicatória foi para trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Isso porque, quando eu estava concluindo o livro, estávamos no auge da pandemia. E eu vi o que essa gente se esforçou, trabalhou, se dedicou, e quantos morreram no trabalho deles, que é cuidar dos doentes, cuidar das pessoas, num momento em que, no início, nem se sabia o que fazer, e eles tiveram que enfrentar, eles não tinham escolha como trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Então, foi a segunda dedicatória a eles. Heróis e heroínas. Heróis e heroínas, muitos e muitas. Sem dúvida. E a terceira dedicatória que eu fiz, aquelas pessoas que entendem que a política é aquilo que é feito por pessoas que se identificam com ideias, com objetivos, com lugares para chegar e que se juntam para fazer isso. E não como estão querendo fazer crer que política é negócio, que política é, sei lá, publicidade ou sei lá o quê. Então, por isso, nós vivemos nos anos 2016, 2017, 2018 e depois emendando com a pandemia, eu digo nós quem? Nós do PT, nós do movimento sindical. O livro é 4 décadas com Lula, o poder de andar junto. Então, o livro não é sobre ele ou sobre mim, é sobre uma geração que está andando essas 4 décadas ou mais já, se identificando pela democracia, pessoas diferentes. Olha, a história de um homem que hoje tem 79 anos, uma mulher que vai fazer 78, eu que tenho 76 vou fazer 77. Então, nós somos a mesma geração, mas é um homem e uma mulher. Ele, nascido no Nordeste, que fez toda essa trajetória que muitos já conhecem, a trajetória de um menino que veio com 8 irmãos num caminhão que se chamava Pau de Arara, na época, de retirantes do Nordeste, com a mãe, cuidando sozinha deles,
sem trabalho, com fome, né? Então, essa trajetória do Lula, que começa assim, e hoje todo mundo sabe, o homem que pela terceira vez está na presidência da República. Verdade. E uma mulher como eu, que eu sou filha de judeus nascidos na Polônia, que tiveram a infelicidade de viver o nazismo, os ataques do nazismo. Terrível. Né? E que saídos de lá, já eles se conheceram no final da guerra, se casaram, lá nasceu a minha irmã mais velha, e foram para Bolívia, onde eu nasci. Bolívia. Eu nasci na Bolívia em 1948, e ali vivi até os 10 anos de idade. Nós viemos para o Brasil em 1958, viemos morar em São Paulo. Olha só. Na rua José Paulino, onde nasceu o Corinthians também, Olha que é o meu só, time. olha certo? só que fantástico. Morei 10 anos na Bolívia, 10 anos no Bom Retiro, até 11 praticamente no Bom Retiro, até casar, né? E depois estudei num colégio, um colégio hebraico brasileiro Renascença, lá no Bom Retiro. Depois mudei para um colégio estadual, Dr. Otávio Mendes, que é em Santana, um colégio muito bom, um colégio público. Sim. E depois eu fiz a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Olha só. Nos anos que, quando eu tinha 14, 15 anos, em 1964, tinha acabado de completar 16 anos, teve o golpe militar no Brasil. Sim. Então, desde aquela época da adolescência, eu fui obrigada, pelas circunstâncias, a entender o que acontece no Brasil. Claro. E entrei numa trajetória de luta pela democracia, com altos e baixos, com diferenças, com dúvidas, mas sempre do lado de quem está pela democracia. Para mim, sim, sempre foi. E então, e se você olhar a trajetória do Lula, a trajetória dele é a trajetória de quem lutou em outro lugar, em outro ambiente, num sindicato. Eu também fui sindicalista, mas já mais tarde do Sindicato dos Arquitetos. Sim. Mas ele começa como operário da Vilares, né? Sim. Vai indo em 1977, a gente se encontra e se conhece no movimento sindical. Então, são duas trajetórias totalmente diferentes, separadas, geograficamente diferentes, religiões diferentes, tudo diferente, que se encontra na luta pela democracia. Olha só. Essa é, vamos dizer, a marca da minha trajetória e da como que ela se encontrou, vamos dizer, com a trajetória do Lula e de milhares e milhares de outros trabalhadores, de outras mulheres que da minha geração se expuseram naqueles mesmos anos que o movimento sindical cresceu muito. As mulheres participaram muito, muito, muito do movimento pela anistia, o movimento contra a carestia, sim, nas ruas, lutando por melhores condições, e enquanto sim, nas fábricas, os homens lutando por melhores salários. Sim. E é claro que também nos bancos, nas empresas, no comércio, homens e mulheres, todos nessa luta no momento da ditadura. Sim. Então, isso para mostrar, assim, esse encontro, né, de duas trajetórias diferentes. Aí começa, sim, uma trajetória semelhante, e que a gente vai se encontrar na construção do PT, na construção da Central Única dos Trabalhadores, que eu tenho orgulho, assim, de ter participado da fundação da Central Única dos Trabalhadores, antes ainda, na Procute, sim, na Conclate de 1981, na Praia Grande, sim, 5.000 trabalhadores, na colônia de férias do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Têxtil, lá na Praia Grande. Olha que fantástico. Tá vendo? Que é da tua área também. É verdade. Então, ali foi o momento da Conclate, foi o momento que se decidiu para daí um tempo criar a Central Única de Trabalhadores. E criamos em 83, né? Em 1983, sim, eu fui da primeira direção, fui da Procute, e depois fui da primeira direção e da segunda também, né? Então, você não tem ideia, assim, o orgulho que eu tenho quando eu falo o poder de andar junto, sim, claro, é andar junto nessa história. Agora, você me perguntou por que eu resolvi escrever o livro. Tem muita coisa que já é contada disso. Então, nos anos 16, 17 e 18, essa luta, essa união toda de forças pela democracia,
pelos direitos, pela melhor condição de vida, de trabalho, sofreu um golpe muito grande. A presidenta Dilma foi cassada. O presidente Lula foi preso, sim, injustamente, como já está mais do que provado. Sim. Então, veja, eu trabalhava com ele, eu fui deputado estadual do PT, sim, eu estou nessa luta de corpo e alma todo esse tempo. Então, obviamente que me atingiu, eu fiquei muito machucada. E eu falei, essa história tem que ser contada. Por quê? Porque se não contar, vai ficar a história que a Lava Jato queria passar. Né? Que eu não vou repetir aqui, eles que falam o que eles querem, entende? Agora, então, aí eu busquei mostrar essas trajetórias para mostrar que as pessoas não brotam assim, do nada, que nem cogumelo. As pessoas, cada uma tem uma história, tem vida e tem uma ligação com o seu país, com as ideias, com tudo, né? Agora, quem quiser comprar esse livro, onde é que ele acha esse livro e como é que ele compra? Primeiro, comprar esse livro é fácil. Você entra se for pela internet, entra lá. 4 décadas com Lula. Clara Ant, A-N-T. Vai aparecer as alternativas, é Editora Autêntica. Lá tem a história de 4 décadas, tem encantos e desafios de uma forma diferente, que está sendo contada com fatos reais, fatos vividos, fatos históricos. Quem quiser comprar tem acesso agora a conhecer de perto um pedaço dessas 4 décadas. E eu queria explorar um pouquinho o seu conhecimento acumulado e pedir a sua mensagem final. Qual a mensagem que você gostaria de dar para todos esses que estão nos acompanhando? Bom, primeiro um grande abraço e obrigada por ter acompanhado essa entrevista. Já te agradecer mais uma vez, Curi, obrigado ao Simp, obrigado a essa equipe maravilhosa que nos acompanhou aqui na gravação. A minha mensagem é muito simples, é o que eu falo para todo mundo. A melhor, a maior e a mais importante luta da vida da gente é pela democracia. Não tem nada que seja mais importante para todos nós, para cada pessoa branca, negra, ruiva, loira, de olhos negros, azuis, baixinha, gordinha, altinha. Eu sou alta e gordinha, né? Para todos nós, homens e mulheres, a democracia, o espaço da diversidade, o pequeno industrial, o grande industrial, o pequeno empresário, a lojinha, a gôndola, o caminhãozão. Isso. Nós temos que batalhar por uma sociedade que dá lugar para todos. Isso. Todos, sem exceção. Então, eu acho que essa é a principal batalha. Eu convido para quem ainda tem dúvida do que fazer na vida, entra nessa batalha, estuda muito, lê muito, conheça, não deixa ser enganado pelas propagandas assim. Não estou falando de eleição, não, estou falando de produtos, né? Porque agora está escrito o que tem dentro do produto. A gente não é obrigado a comer sal sem saber que está comendo e tal, né? Então, eu acho que estudar, ler é muito importante e, assim, defender a democracia com tudo que tiver. Eu tenho 76 anos, eu tenho orgulho de ter passado a minha vida por essa causa. Clara Leviante, nós queremos agradecer muito seu conhecimento acumulado, seu depoimento para quem viveu um pedaço do nazismo, sofreu as consequências do nazismo e que luta pela democracia. Parabéns por essa trajetória e pela luta pela democracia. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza estaremos juntos na semana que vem. Até lá!